Olá! A Secretaria de Educação do Paraná coordena e controla a liberação de recursos financeiros descentralizados para todas as escolas da rede estadual de ensino. Um dos programas utilizados no repasse de verbas para as escolas, para que elas possam cuidar da manutenção e de outras atividades educacionais, é o Fundo Rotativo. A criação do Fundo Rotativo possibilitou aos gestores maior autonomia no gerenciamento dos recursos, com respostas mais rápidas para as necessidades básicas das escolas. É o caso da compra de diversos materiais, como de limpeza, de expediente, didático, esportivo, pequenos reparos nas instalações elétricas, hidráulicas, troca de lâmpadas, enfim, todas as despesas para suprir as necessidades imediatas. Neste módulo, nós vamos ver o que é, quem são os beneficiários, como é feita a destinação e quais os critérios de distribuição dos recursos pelo Fundo Rotativo. Quem vai explicar todos esses detalhes para a gente é o coordenador de apoio financeiro à rede escolar, Manuel Vicente. Olá, Manuel, bem-vindo. Obrigado. Inicialmente eu quero agradecer e parabenizar o Tribunal de Contas por essa iniciativa, de podermos estar aqui falando um pouco sobre o programa Fundo Rotativo. O programa Fundo Rotativo, desde a sua criação, ele passou a ser um instrumento de fundamental importância para os estabelecimentos de ensino. Em contato com a maioria dos diretores, eles mesmos alegam que o programa Fundo hoje é o oxigênio das escolas. Embora já seja do conhecimento de todos, é importante que nós, nesse momento, possamos particularizar um pouco mais sobre esse programa, no sentido de que os segmentos dessa comunidade escolar possam ter conhecimento e ter mais cautela na execução das despesas e, consequentemente, na prestação de contas dos recursos que chegam até essa comunidade. Nosso primeiro tema é quem? Quem são os beneficiários do programa, ou seja, quem pode usar o Fundo Rotativo? O Fundo Rotativo hoje ele atende em torno de 2.100 escolas que fazem parte da rede estadual de ensino. Além desse atendimento da rede estadual, o fundo atende 32 núcleos regionais e mais 5 unidades descentralizadas. A exemplo da Vila da Cidadania, Parque Newton Freire Maia, Complexo Esportivo Mário Lobo. E, em suma, o Fundo Rotativo hoje, com o repasse de recursos, ele beneficia diretamente em torno de 1.200.000 alunos que fazem parte da rede estadual de ensino. Nessas mais de 2.000 escolas, quem gerencia a aplicação dos recursos do Fundo Rotativo? O gestor do Fundo Rotativo, em se tratando de estabelecimentos de ensino, é o próprio diretor da escola, é a própria direção. No caso dos núcleos regionais, a gestão do recurso é feita pelos respectivos chefes e pelas unidades descentralizadas, é o chefe, é o coordenador, é aquele servidor público que foi designado para atender essas unidades. O Fundo Rotativo foi criado em 92. Ao longo do tempo, ele foi reestruturado e aperfeiçoado. Hoje, ele facilita e muito a vida financeira das escolas. Eu poderia citar alguns itens facilitadores do programa Fundo Rotativo. Um deles é a regularidade das liberações. Um outro item assim, que é de fundamental importância também é a credibilidade. Com essa regularidade, o comércio local passou a ter na execução dessas despesas. E também o atendimento imediato, tendo em vista que esses recursos já estão disponíveis nas escolas no atendimento das suas necessidades básicas do dia a dia. O Fundo Rotativo funciona com cotas que identificam os tipos de despesas que as escolas podem ter para que os recursos sejam liberados. Manuel, quais os tipos de cotas e que tipos de despesas elas representam? Olha, anteriormente ao programa Fundo, nós trabalhávamos com um tipo de cota único, que era uma forma de adiantamento que eram feito às pessoas, aos servidores que eram indicados pelos diretores dos estabelecimentos de ensino. Com o Fundo Rotativo, hoje nós trabalhamos com 4 cotas diferenciadas de recurso. Uma cota é a cota normal consumo. São cotas que nós liberamos em 10 parcelas durante o ano, a partir do mês de fevereiro, para atender as despesas do dia a dia da escola. É o material de limpeza, é o material de expediente, é o material de construção, é o material esportivo, enfim, é todas as necessidades que envolvem a aquisição de material de consumo. Essa é a cota normal consumo, liberadas
10 vezes em 10 parcelas durante o ano. A segunda cota é a cota normal serviço. Ela é liberada trimestralmente, né, com o objetivo de atender às necessidades na área da prestação de serviços, né, que são realizados por empresas devidamente constituídas. Então, o que seria a parte de serviço? É o reparo no banheiro, é o reparo na instalação elétrica, é a limpeza da caixa d'água. Então, são os serviços necessários, né, do atendimento dessas despesas emergenciais da escola. Um outro tipo de cota que o fundo atende são as cotas extras. A cota extra ela tem uma destinação específica para atender às necessidades emergenciais daquelas despesas que não são possíveis, né, com o saldo da cota normal liberada consumo e serviço. Nós temos também a cota projetos especiais, que são projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação, onde o fundo também atende com essas ações. Um dos programas, né, de projetos especiais que a gente pode citar como exemplo é um recurso que nós liberamos pela Brigada Escolar, né, para a prestação de serviços, né, de itens, né, de segurança. E na sequência houve todo um trabalho articulado com o Corpo de Bombeiro, né, no sentido de que houvesse um envolvimento maior dessa escola com pais, professores, alunos, né, dando toda uma instrução sobre a questão de princípios de incêndio e tudo mais. Um outro programa, né, que vale ressaltar dos projetos especiais é o programa de reparos descentralizados, onde nós liberamos até R$150 mil para as escolas para atender essas necessidades mais prementes da rede física. Esses recursos eles são objeto de um procedimento licitatório, com todo o envolvimento da comunidade, no controle social, através das associações de pais e mestres e conselhos escolares. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar alguma dessas escolas que estavam dentro desse projeto e foi fantástico ver o envolvimento da comunidade, nessa situação, na resolução desses problemas. Inclusive, uma das escolas visitadas, eu tive o contato com a direção dessa escola, onde, a partir do momento que ela teve o conhecimento da empresa vencedora, uma das questões que ele colocou para a empresa foi no sentido de que essa empresa contrataria os pais dos alunos que estavam naquele momento desempregados. Então, houve todo o envolvimento da comunidade e é um programa que, do ponto de vista nosso, foi muito eficiente e, oxalá, continue sempre, nessa perspectiva positiva. Eu gostaria que o senhor explicasse agora como os recursos do Fundo Rotativo são distribuídos às escolas. Os recursos do Fundo Rotativo, pela cota normal, ele tem já um critério definido pela Secretaria de Educação. Então, na distribuição do recurso, nós liberamos com base no valor linear por escola, e o grande volume de recursos ele é distribuído per capita aluno em função do número de alunos e da modalidade de ensino que aquela escola oferece. Então, esses são critérios definidos pela própria Secretaria de Educação. Citamos como exemplo, por exemplo, o exercício de 2013, o fundo liberou para o conjunto dessas escolas, 2.100 escolas, em torno de R$110 milhões. Se somarmos com mais 40 milhões que foram liberadas às escolas, de programas de governo federal, as escolas do estado do Paraná, em 2013, movimentaram recursos na ordem de R$150 milhões. E do ponto de vista nosso de secretaria, são recursos suficientes, para atender essas necessidades básicas do dia a dia. E para que a escola realize despesas, ela tem que fazer um plano de aplicação, ou seja, um planejamento que deve ser aprovado pelo Conselho Escolar ou pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a APMF. É isso, Manuel? Como é que funciona? É isso mesmo, Carol. Por se tratar de recurso público, todo o recurso que chegam às unidades escolares, antes da efetivação da despesa, o diretor da escola submete a apreciação de um plano de aplicação, quer dizer, esse plano de aplicação ele prioriza as necessidades que ele vai ter de gasto durante o mês e submete a apreciação das associações de pais e mestres ou dos conselhos escolares. A participação da comunidade, no processo de gestão, para nós ele é de fundamental importância, porque nós achamos que onde há a efetiva participação da comunidade, você percebe que nesse estabelecimento de ensino, nessa comunidade, há uma melhoria
do IDEB, há uma melhoria do ensino-aprendizagem, há uma melhoria da rede física. Então, quer dizer, se não houver o envolvimento da comunidade no processo de gestão escolar, né, dificilmente as coisas vão acontecer a contento. Então, nós achamos também que a comunidade escolar ela deve ser convidada, convocada para participar de todo um processo de gestão e não apenas para a contribuição, né, financeiramente, que é o que acontece hoje, né, infelizmente, no conjunto das nossas escolas. Então, nós queremos uma comunidade forte, atuando efetivamente no processo, né, de gestão escolar das nossas escolas. E por falar em planejamento, o Fundo Rotativo tem um sistema de gestão de recursos financeiros, o GRF, que é usado para a prestação de contas dos recursos repassados às entidades. Como ele funciona e qual a vantagem da sua utilização? O GRF é uma ferramenta auxiliar, né, do programa Fundo Rotativo, porque ele possibilita o planejamento da escola, o registro, né, de todas as despesas que estão sendo efetuadas, o acompanhamento da execução das despesas, a montagem da prestação de contas. Então, é uma ferramenta útil e necessária hoje para a gestão financeira dos estabelecimentos de ensino. Através hoje do GRF, os próprios técnicos da Inspetoria do Tribunal de Contas já fazem análise das prestações de contas pelo nosso sistema online, né, com senhas disponibilizadas para ter todo esse acompanhamento e monitoramento das prestações de contas das despesas efetuadas. E é bom também aqui lembrar, né, ressaltar que neste ano de 2014, o GRF também ganhou um prêmio nacional, né, de excelência em governo eletrônico, promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais, então na categoria de administração pública. E hoje é um programa, um sistema bem-vindo a nível de Brasil, onde muitos estados da federação têm nos procurado para levarem, né, esses softwares, know-how, né, que nós temos aí disponível no estado do Paraná para outros estados da federação. A Secretaria de Educação tem um cadastro com a informação de todas as escolas e núcleos de educação do Paraná. O senhor pode mostrar para a gente que tipo de informação o gestor pode encontrar e em que ela auxilia na utilização do fundo rotativo? A pergunta é interessante, Carol. Hoje, toda a sociedade, né, toda a comunidade paranaense, ela pode a qualquer momento acessar as informações disponíveis do fundo rotativo, né, através do nosso site, do nosso portal, que é o www.educacão.pr.gov.br. Clica, né, gestão escolar e abaixo tem consulta escola. No consulta escola ele vai localizar o núcleo e a escola a qual o filho está matriculado. Ele vai clicar no nome da escola, né, e vai aparecer um link lá, infraestrutura. Na infraestrutura vai ter dois espaços, um sendo para distribuição de recursos e um outro para prestação de contas. Ele clicando na distribuição de recurso, ele vai visualizar o que a escola recebeu de 2003 até a data de hoje,